Olá, tudo bem com você? Hoje nós estamos aqui para mais um vídeo e vamos contar a história do Pastor Beto. Eu vou chamar você assim porque a gente te conhece assim, né? Pastor Beto e tal. Ele é da nossa igreja, ele é um dos pastores da nossa igreja e ele vai contar a história de um acidente de bike que ele teve que mudou a vida dele, né? A forma de pensar. Você já imaginou sair um dia de manhã, foi no sábado, né? Sair no sábado com os amigos para pedalar e num segundo, né? Tem um acidente, tem uma história aí de superação, né? E essa história quem vai contar é ele. Mas a primeira pergunta você tinha uma rotina normal antes desse acidente? Valdomiro, eu tinha uma rotina de andar de bike e rotina de trabalho, né? O esporte e futebol também. Eu sempre estava jogando futebol uma vez por semana. E aí, por causa da pandemia, minha esposa me deu uma bicicleta, uma mountain bike. E aí eu comecei a fazer pedal com os amigos, entrei num grupo do WhatsApp, amigos da igreja, amigos também da minha rua. E aí, 2 ou 3 vezes por semana nós andávamos de bicicleta. Então, minha rotina era trabalho, o lazer, nós estávamos na pandemia, o lazer era a bike e o futebol. Futebol menos, né? Mas a bike, porque até o lugar onde nós jogávamos futebol, por causa da pandemia, nós não podíamos ir mais. E aí nós começamos a andar de bike. Então a rotina era essa, era andar de bike, trabalhar e estar com a família em casa. Mas, para começar, eu queria te agradecer, tá? Por ter aceito aí o convite para contar a tua história no nosso canal, tá bom? Pastor, e assim, esse acidente que você sofreu, você lembra desse fato acontecido assim na hora ou não? Não, é bem, dentro de mim é muito forte o que aconteceu, né, porque foi grave e é muito fresco. Vai fazer agora 5 anos, agora em 2026, em abril, que eu me acidentei, foi em 21. Então já faz 5 anos, mas eu me lembro de cada detalhe, tudo que Deus falou comigo durante esse período, no dia do acidente, o que Deus falou comigo. E no tempo de recuperação eu fiquei 11 meses sem trabalhar em recuperação. E então eu me lembro do que Deus falou, dos milagres que aconteceram, além dos milagres físicos, naquilo que Deus fez, mas também na área financeira, porque pelo trabalho CLT onde eu estava, eu não recebi, então fui receber do INSS só em novembro, o acidente foi em abril. Então, muitos milagres aconteceram nesse período. Então, eu me lembro muito fortemente tudo que aconteceu. Foi um dia normal ou algo te chamou assim, um alerta? Não, foi normal. Foi bem cedinho, eu saí, era 5h30 da manhã, para encontrar os amigos. A gente tinha um ponto de encontro. Então, assim, sempre eu oro para sair de casa, mas não tive nenhuma percepção, nenhum sinal, nada de que algo fosse acontecer, né? Na verdade, eu estava até mesmo 1 minuto antes do acidente, nós estávamos combinando de comer pizza à noite, era um sábado. Estávamos combinando ali de comer pizza na casa do meu sogro. Então, a hora que eu deixei ali de conversar ali, passei para o outro lado da estrada rural, o acidente aconteceu. Então, eu não senti nada de diferente, nem antes, nem no dia, né? Foi um dia normal, comum, como sempre acontecia. O acidente que eu sofri foi em 17 de abril de 2021, vai fazer agora 5 anos. Era um sábado de manhã e eu saí para andar de bicicleta. Em 21 nós estávamos na pandemia, então eu comecei a andar de bicicleta, eu ganhei essa bike da minha esposa, foi um presente. E aí em 2020 comecei a andar, e em 2021, logo no começo do ano, estava andando acho que 50 quilômetros, 70 quilômetros. E aí naquele dia 17 de abril de 2021, nós iríamos andar 100 quilômetros. Pela primeira vez eu ia andar 100 quilômetros. Já tinha andado 80, né, em algum percurso, no trajeto, mas pela primeira vez eu andaria 100 quilômetros.
E era um sábado de manhã, nós saímos bem cedinho, estávamos juntos ali, amigos da minha rua, meu sogro, que é o pastor Trajano, José Luiz Nascimento, amigo da igreja, e mais amigos estavam ali conosco. E aí nós fomos em direção à cidade de Ibiporã, por uma estrada rural ali. Depois pegaremos a Serra Morena, um trajeto bem conhecido dos bikeiros, né, dos ciclistas. E aí era um dia normal, um dia bem agradável, não estava muito calor, bem de manhã. E eu fui caminhando ali, ou pedalando ali junto com o José Luiz, conversando, falando sobre comer uma pizza na casa do meu sogro à noite. E de repente eu saí, a conversa terminou ali, eu passei pro lado esquerdo daquela estrada rural, ali no Horto, é conhecido depois do cemitério em Ibiporã, chamado de Horto, ali tem a Pai. E eu estava pedalando ali bem do lado esquerdo da estrada rural, e acho que eu fui desviar de uma pedra. E na hora que eu desviei dessa pedra, o pneu entrou numa valeta entre a estrada e a plantação de milho. Os pés estavam bem pequenos ainda, mas tinha esse desnível, essa valeta. Eu não desmaiei, mas naquele momento travou a roda da frente, eu fui lançado para frente, né? Como se fosse capotar, mas não cheguei a capotar. E eu fui de cabeça no chão, estava de capacete, né? Tava paramentado com as roupas ali próprias pro ciclismo, né? Para o mountain bike. E eu fui de cabeça no chão, naquele terreno, aquela plantação de milho, e virei o pescoço. A bicicleta foi jogada por cima de mim. E naquele momento, eu caído no chão, eu não sentia o meu corpo, eu não sabia onde estava a minha mão direita, esquerda. Na verdade, eu sabia onde estava a minha mão direita, porque ela estava bem à frente do meu rosto, mas eu não tinha consciência dos meus pés, das minhas pernas, eu não sabia como eu estava jogado no chão. Eu sentia apenas a minha cabeça. E naquele momento, foi a pior sensação que eu já tinha sentido. Eu clamei por Jesus, eu tive uma impressão muito ruim, como se a partir daquele momento eu ficaria, a partir daquele dia eu ficaria paraplégico, tetraplégico, e é como se eu tivesse visto os meus filhos ali sentados, eu numa cadeira de rodas, eles sentados ali ao meu redor e eu esfregando a cabeça neles. Eu tenho 3 filhos, o Davi, o André e a Joana, sou casado com a Gabriela. Então foi uma impressão muito ruim. Naquele momento eu clamei pelo Senhor e os amigos chegaram. Eles chegaram ali perto de mim, o pastor Trajano chegou, perguntou como eu estava, eu falei, não estou sentindo nada, não estou sentindo meu corpo, não estou sentindo meus braços. E ele fez uma oração comigo. Orou por mim naquele momento, clamou pelo sangue de Jesus. E passado um tempo, eu não sei quanto, se 1 minuto ou 2, eu comecei a sentir muitas dores nos braços e consegui sentir os meus pés. Mexi os dedos dos pés, eu comecei a ter consciência do meu corpo ali naquele chão. Eu senti muitas dores, mas aquilo foi uma coisa boa, porque eu estava sentindo o meu corpo. E aí chamaram o resgate, eu fui pro Hospital Cristo Rei, ali em Ibiporã, fizeram exames, depois, como eu precisava fazer ressonância, precisava fazer outros exames de imagem, eles me levaram então para o hospital evangélico. E aí lá eles fizeram vários exames e constataram que havia tido ali fraturas na minha cervical. Ali alguns discos tinham sido comprometidos e estavam comprimindo a minha medula, e aí eu precisaria fazer uma cirurgia. E essa cirurgia foi feita então na segunda-feira, né, no dia 19. E aí começou um processo na minha vida, né, um processo de muitos milagres. O primeiro milagre que eu destaco foi eu ter ficado não tetraplégico, porque o médico disse que eu poderia ter seccionado a minha medula e eu ficaria paraplégico ou tetraplégico. Então esse foi o primeiro milagre. Mas aí havia o desafio da cirurgia. A cirurgia foi um sucesso naquela segunda-feira, a igreja orando por mim, os pastores orando, minha família toda orando por mim, o meu pai, minha mãe já é falecida, meu pai, os meus irmãos, meus cunhados, concunhados, orando por mim,
para que Deus abençoasse. E foi uma bênção, mas eu fiz muita fisioterapia, porque o meu braço direito não tinha mobilidade, estava muito com dificuldade para ter força na mão, para apertar, para mover o braço. E aí eu fazia fisioterapia 6 vezes por semana, a não ser no domingo, mas todos os dias da semana, exceto o domingo. O Mauro, meu fisioterapeuta, estava lá em casa e eu passava pelo processo de movimentos e de fisioterapia e me ajudou muito. E aí começou, voltei para casa, fui para a UTI depois da cirurgia, fui para casa na quinta-feira, aniversário do meu filho, no dia 22 de abril. Graças a Deus estava lá naquele dia do aniversário dele e estava numa recuperação boa nesses dias, chegando em casa, depois fazendo fisioterapia. Mas no dia 10 de maio, eu acordei de madrugada assim, fui até a cozinha, senti sede e eu tive um desmaio na cozinha. Ali foi o segundo milagre, porque eu desmaiei, é como se o meu corpo, o médico me explicou, como se o corpo ele se protegesse. Então o desmaio foi uma proteção de algo que aconteceu dentro do meu organismo, e eu caí na cozinha e bati a cabeça. E eu havia pontos ainda, os pontos já tinham sido tirados, mas estava aqui a marca da cirurgia, e naquele momento foi um susto para minha esposa. Ela correu, ouviu o barulho, eu caindo no chão, e ligou para o médico, ligou para o Mauro, ligou para o meu sogro. Eles foram lá e ligaram então para o resgate, para o SAMU, e eles me levaram novamente para o hospital evangélico. E aí o que aconteceu é que, graças a Deus, nada tinha afetado aquela cirurgia, nada tinha comprometido a cirurgia. Eu fiquei nem cheguei a dormir e voltei para casa. E aí, muita coisa que eu tinha avançado na recuperação, eu comecei a sentir dores terríveis. Eu chorava de sentir a água do chuveiro caindo no meu corpo. Era como que choques no meu organismo, Minha esposa acompanhou isso, chorava junto comigo. E então foram meses nesse processo. E sem me movimentar muito, ficando bastante sentado, fazia algumas caminhadas na frente de casa, no corredor da minha casa, mas bem devagar, tomando cuidado para que eu não desmaiasse novamente. Usava também o colar cervical para me proteger caso acontecesse alguma coisa. E aí, são muitos milagres, Eu desenvolvi uma hérnia nesse tempo, nesses meses. Eu precisava então fazer uma nova cirurgia em novembro. Foi marcada uma nova cirurgia em novembro para, na verdade, 2 cirurgias, mais uma cirurgia aqui na cervical e na lombar, e na dorsal, na verdade, coluna, nessa parte dorsal aqui da coluna. E, lembrando, não citei isso, na primeira cirurgia foram colocados 3 cages de titânio, para substituir esses discos que tinham sido danificados. E aí, em novembro, o médico colocaria mais um cage de titânio e faria mais um procedimento aqui na minha dorsal. Isso foi em novembro. Mas até lá, muitos milagres aconteceram na área financeira também. No colégio onde eu trabalhava, eu deixei de receber, porque eu estava de licença médica, e o INSS só foi pagar a primeira parcela lá em novembro. Mas a cada mês Deus operava um milagre, a cada conta que nós tínhamos para pagar, Deus colocava valores nas nossas mãos. Pessoas fizeram Pix para nós, presentes financeiros, assim, valores, Pessoas, às vezes só mandavam uma mensagem perguntando, passa a sua chave Pix, e a pessoa depositava um valor, e aquele valor era exatamente o valor do aluguel, exatamente o valor de uma conta que nós tínhamos naquela semana. Então, nós experimentamos naqueles dias milagres, além dos milagres físicos, milagres na área financeira. A Gabriela, minha esposa, tem uma empresa e ela fez trabalhos, e lançamentos com o produto que ela tem, e os valores vieram assim para nos abençoar, de maneira extraordinária. Então, nosso Deus é um Deus fiel. Mesmo nos dias maus, nos dias de tribulação, nos dias de aflição. E esse foi um texto que eu me lembrei no dia do acidente. No mundo, Jesus disse aos seus discípulos, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Então eu me animava no Senhor.
eu era animado pela igreja, pelos amigos, pela família, mas se você já passou por uma situação difícil em alguma área da sua vida, há momentos que é você e Deus, momentos que você está sozinho, momentos que você está no banheiro antes de tomar banho, a hora que você acorda. Quantas vezes ali na frente do espelho eu orava ao Senhor, no espelho do banheiro ali, eu orava ao Senhor clamando, chorando, para que Deus me desse esperança, para que Deus me abençoasse. Mas graças a Deus eu estava andando. E em novembro aconteceram mais essas 2 cirurgias, e ali quase houve uma situação dentro da cirurgia que quase eu fiquei novamente paraplégico, porque eu perdi os sinais das pernas enquanto o médico estava colocando mais um cage aqui. Um outro médico que estava monitorando os meus sinais percebeu que eu estava perdendo os sinais das pernas. E aí ele parou tudo, tirou o cage, começou a lavar o cage e começou a lançar ali soro fisiológico na temperatura ambiente ali para que eu pudesse voltar, os meus sinais das pernas pudessem voltar. E ele disse, o médico disse, testemunhou que de repente esses sinais voltaram, e aí ele colocou novamente o cage e aí continuou a fazer a cirurgia. E eu saí daquele lugar, para a glória de Deus, bem. Hoje eu estou bem, estou recuperado, ainda tenho algumas dores nos braços, mas eu quero dizer que Deus é fiel e me abençoou. Pastor, teve um momento mais difícil assim nessa recuperação que você possa contar pra gente aí? Foi logo depois do desmaio, porque eu estava numa crescente de recuperação, sentindo mais força, sentindo menos dores, mas o desmaio foi algo terrível. Eu tenho até uma foto, minha esposa tirou ali para um registro, eu caído no chão ali e uma poça de sangue atrás da minha cabeça ali no chão. Então foi uma cena bem chocante, as crianças ficaram, graças a Deus as crianças não acordaram, era 4h30 da manhã, 4 horas da manhã, as crianças não acordaram, mas ela ouviu o barulho e correu lá. E eu desmaiei, e com a voz dela, bem longe, eu fui ouvindo, de repente falando, tá tudo bem, eu queria até levantar, não se levante. E depois desse momento, as dores foram terríveis, porque eu fui para o hospital, fizeram os exames de imagem, nada tinha afetado a cirurgia. Mas, quando eu voltei para casa, naquele mesmo dia, e comecei, era dia 10 de maio, e fui tomar banho, e eu senti que eu tinha retrocedido muito, até eu tive a impressão de que eu estava pior do que logo no comecinho. Eu me lembro de alguns dias, assim, aos banhos, minha esposa, eu estava com uma cadeira de banheiro, essas para tomar banho, com uma cadeira de rodas, né, própria para o banho, e a água caía assim sobre o meu braço, o meu corpo, e aquilo me dava choque, como se o organismo tivesse uma reação com a água. E eu chorava no banho, minha esposa ali se compadecia de mim e tentava entender o que eu estava sentindo. Para mim, esses foram momentos mais difíceis. Quando aconteceu o acidente, a imagem de imaginar, de pensar que eu poderia ficar numa cadeira de rodas. E depois do desmaio, isso que aconteceu, as dores e ter retrocedido no tratamento. E como foi a recuperação, assim, você está falando que, né, foi difícil e tal, mas no momento que você começou a ver que estava melhorando, como é que foi, assim, você pode contar pra gente? Aí eu estava melhorando, né, e depois o que aconteceu? Eu soube que eu precisava fazer mais uma cirurgia, por causa da hérnia, que foi lá em novembro. E então isso também, isso chateia, você pensar que vai passar por isso novamente, né? Novamente eles iam abrir o meu pescoço, foi pela frente aqui, a cirurgia, nem depois que eu acordei, que eu vi os pontos, né? Mas a primeira cirurgia pela frente, a segunda também pela frente, eu tenho a cicatriz aqui. Mas depois que passou então novembro, aí dezembro, nós conseguimos fazer uma viagem em família com os meus sogros, né? E fomos ficar em família. Mas eu não podia ainda entrar na água, eu ficava ali quietinho, ficava bastante na cama. Mas depois, quando chegou em janeiro de 2022, e logo janeiro, fevereiro, quando eu voltei ao trabalho, eu me senti melhor. Porque você fica em casa, você não se sente útil, né? Por mais que você sabe que você tem que passar por aquilo, tem que se recuperar, mas quando você volta ao trabalho, quando você começa a servir as pessoas, voltei para a igreja, comecei a trabalhar, voltei aos cultos, depois voltei ao trabalho no colégio, né? Eu sou professor de formação, e aí eu me senti melhor.
Aí comecei a fazer também, parei de fazer fisioterapia, eu fui substituindo a fisioterapia por musculação, fui fazendo atividades na academia, então isso me fez que eu me sentisse melhor. Né? Já estava bem com a bênção de Deus, estava bem com o Senhor Deus, mas o meu corpo estava em recuperação. Então quando eu comecei a fazer academia, comecei a trabalhar, eu me senti mais forte e comecei a ficar melhor. E hoje, o que você diria para quem está passando por uma situação dessa? O que me sustentou, Valdomiro, nesse tempo todo foi a palavra de Deus. Eu me lembro de um dia, eu estava deitado na UTI, eu estava muito angustiado. Então eu comecei a chorar, falei, o que está acontecendo comigo? O que eu fui sofrer? Né? Levanta questionamentos. Imagine Jó, não é? Não culpando Deus em nenhum momento, mas puxa, por que isso foi acontecer? Eu não queria estar passando por isso. E eu comecei a chorar, fiquei muito mal ali na cama, não tinha ninguém, minha família não estava ali naquele momento, eu estava sozinho, não era um momento de visitas. O que me sustentou foi a palavra. Não é? Naquele momento eu comecei a me lembrar do Salmo 23. E aí eu comecei então a declarar, até audivelmente ali, quem estava ali perto ouviu, comecei a declarar o Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então o que eu tenho para dizer para quem está passando por qualquer área, qualquer área da vida? Pessoa, de repente ela tá passando, né? Sim, qualquer área da sua vida, área financeira, área de saúde, de relacionamentos. A palavra de Deus é o nosso sustento, mas para isso eu preciso conhecer. O salmista disse, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Esconder no coração é conhecer, é memorizar, é saber decor, saber dentro do coração. Então, se você está passando por uma situação dessa, você precisa ir para a palavra de Deus. A palavra de Deus tem promessas, a palavra de Deus tem exortação, a palavra de Deus tem a sabedoria da qual nós precisamos. Então, é isso que me sustentou. Às vezes você não vai estar em situações como eu, que eu estava deitado, eu ficava sem mover os meus braços, e a palavra de Deus memorizada, a palavra de Deus que eu conhecia, eu comecei a declarar. Então, você que está nos assistindo, conheça mais a palavra de Deus, leia mais a palavra de Deus, memorize textos, porque em alguns momentos da sua vida, no trabalho, você vai entrar num departamento, vai entrar numa sala, e ali Deus está com você, declara a palavra de Deus, clame pelo sangue de Jesus, e a palavra de Deus vai te sustentar, ela vai ser a sua esperança nos momentos difíceis. Legal. É isso aí. Tem um ditado popular que diz, com Deus é difícil, imagina sem Ele, né? E você que está passando por um momento assim, se você puder, compartilhe esse vídeo com outras pessoas aí. Se você gostou também, se inscreve no nosso canal, beleza? Pastor, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito, né, o convite aí e ter contado essa história pra gente, e com certeza tem alguém que vai se inspirar nessa tua história aí, tá bom? Deus abençoe a tua vida.